Efetivamente agora então iniciamos a nossa aula de caneta pressurizada. Qual a diferença das canetas no mercado e como eleger o dispositivo mais adequado para os seus atendimentos. Hoje no Brasil nós temos mais de 5 modelos de canetas pressurizadas registradas junto à Anvisa que conseguem nos auxiliar tanto em trato facial quanto em trato corporal. E aí vocês vão entender que independente da caneta ter 1 ou 3 pressões, ela consegue fazer atuações em planos distintos e a gente consegue utilizar a caneta tanto para uma atuação quanto para outra. Então, por que a gente tem essa diferença em caneta? Provavelmente é o que você quer saber e o que a gente vai falar. E para isso eu vou te apresentar algumas canetas que nós já temos disponíveis no mercado, se não todas, tá? Eu tentei trazer aqui todas as canetas que eu conheço do mercado hoje. Vocês vão conhecer todos os modelos e ter média de preço de cada modelo para saber qual é aquela que vai atender mais nos seus atendimentos. Dentre todas essas canetas, também eu vou falar um pouquinho sobre os dispositivos importados, porque nós temos alunos aqui de fora do país. E por que eu não recomendo o trabalho de dispositivo importado no Brasil? E eu já falei isso ontem, né? Principalmente por um caso de intercorrência. Fica muito mais difícil você ter um respaldo. Oi, Liz, Franci, Mari, Xê, sejam todos muito bem-vindos. Cláudia, eu vou ganhar um cafezinho agora, é isso que o marido veio falar, ele acabou de sair daqui. Bom, gente, a caneta pressurizada aqui, no Brasil já existe há algum tempo. A primeira patente surgiu através da Comfortin. A Comfortin é um dispositivo sob pressão, tá? Que foi desenvolvido para entrega de fármaco de insulina, né, para anestesia, em plano dérmico, mas a empresa ela foi se atualizando, se aprimorando e desenvolveu alguns dispositivos, tá? Que conseguiam fazer entrega em planos distintos, tanto em plano mais superficial, quanto em plano médio e quanto em plano profundo, até intramuscular. Por exemplo, hoje, aqui no Brasil, nós temos a Comfort também que faz entrega intramuscular. Monique, em que caso eu vou utilizar um mecanismo desse para entrega intramuscular? Por exemplo, quando você vai fazer a entrega de inibidor de apetite, né? Que a entrega precisa ser nesse plano, aí esse dispositivo é um dispositivo bacana para você eleger para esse tipo de abordagem. Em contrapartida, ele acaba não sendo muito funcional para nós nos atendimentos estéticos. Por quê? Porque ele tem o sistema de pressurização, como você pode ler aí, mais antigo. Isso quer dizer que para eu pressurizar esse dispositivo, o que é pressurizar, Monique? É preparar ele para entregar um medicamento. Para eu fazer isso, eu preciso tirar a seringa, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui os 2 tipos de seringa, né? O Thiago vai pegar. Eu vou tirar a seringa da caneta, vou pegar essa alavanca, arriar ela, baixar o êmbolo para poder acoplar a seringa novamente. E cada disparo que eu fizer, eu tenho que trabalhar toda essa logística. Ou seja, cada entrega de fármaco que eu faço, eu tenho uma perda de tempo, assim, de pelo menos 2 minutos, né, que foi o tempo que eu demorei para fazer todo esse sistema, até abastecer novamente a minha seringa, porque ela é um dispositivo de jato único. Então, escuta bem, profissional da estética, se você ainda não trabalha com dispositivo, não determinou qual dispositivo você vai atuar, dispositivo que faz entrega única não vai ser o mais funcional para você, tá? De jato único, porque ele vai te dar um trabalho arretado e danado para que você consiga fazer o abastecimento e a entrega novamente do fármaco. Por quê? Porque, por exemplo, num procedimento de skin booster, a gente chega a dar mais de 30 disparos no paciente. Imagina você tendo essa demora para poder dar 30 disparos, tá? E essa caneta, a Comfort, ela trabalha com a seringa de 50 unidades, que corresponde a 0,5 ml, ok? Bom, outro dispositivo que nós temos, que é muito parecido com a Comfort com relação ao jato único, mas é mais moderna na pressurização, é a caneta da PenCare. Mas a PenCare tem uma vantagem, gente. Por quê? Porque eu não preciso remover a seringa e fazer todo aquele sistema e aquele trâmite de abastecimento. É um equipamento de muita qualidade. É uma tecnologia bem bacana. A pressurização também é europeia, tá? Mas esse modelo da PenCare é jato único. Quer dizer que cada disparo que eu vou entregar de fármaco, por exemplo, eu tenho que dar vários disparos. Cada disparo que eu for dar, eu tenho que abastecer novamente a seringa. E o dispositivo da PenCare foi o primeiro dispositivo
registrado junto à Anvisa no Brasil com esse sistema, né, de pressurização automática, né, na verdade mais prática, né, mais funcional, antes mesmo que os outros dispositivos que vocês certamente já conhecem. Então, primeiro a gente teve a Comfort com a entrega de fármaco e depois a gente teve a Pencare. Depois da Pencare a gente teve alguns outros, mas eu não vou mostrá-los agora porque a Pencare já lançou um outro dispositivo. Pois é. E esse outro dispositivo da Pencare é o único dispositivo no Brasil, que é esse, é o único dispositivo no Brasil com capacidade de armazenamento na seringa de 1 ml. Como assim, Monique? É o único dispositivo que a entrada dele é uma seringa única de 1 ml. E ele também é um dispositivo de múltiplos disparos. Quem aí segue a Lance Pardoni, acho que é assim que se fala, né? A Lance Pardoni, o nome dele, que é um cara aí top da micropigmentação, toda micropigmentadora conhece esse cara. Parece que no ano passado ele havia lançado um modelo que ele viria aí de uma caneta dessa, exclusiva da academia dele. Não sei porque que não veio, se veio. Não acompanho de fato esse profissional, mas ele é muito conhecido na área da micro. Mas quem o acompanha certamente já viu esse modelo, tá? Esse modelo hoje é o mais caro que praticamente que a gente tem no Brasil, né? Comparando-se com a outra, menos a Comfort, porque a Comfort supera todas elas no preço. Esse dispositivo custa mais ou menos, em média, R$ 5.999. Então é o mais caro que a gente tem. Mas é um dispositivo de qualidade. E tem uma observação. O fabricante promete uma vida útil maior. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente consegue fazer muitos disparos, né? Vários disparos com esse dispositivo. A gente tem uma entrega maior e a gente tem uma vida útil maior. Então, eu não confirmei bem essa informação, né? Eu teria que ver, porque ele é muito novo. Mas enquanto um dispositivo tem uma vida útil de 10 mil disparos, ele teria tipo de 100. Um negócio desse. O negócio parece que é bem bacana. E ele tem um diferencial no mercado. Então, é um dispositivo bacana para você eleger para os seus atendimentos, pensando em trabalho com a pressurizada para a parte estética. Já o modelo anterior, ele não se torna tão funcional, uma vez que vai demandar muito tempo para você abastecer a seringa. O que seria isso? Colocar medicamento na seringa e fazer um disparo, entregar medicamento. Colocar outro, fazer um disparo, entregar outro medicamento. Demoraria muito tempo. Então, esse outro modelo da Pencare, que é o novo modelo, seria melhor. Sem falar nisso. Essa foto, gente linda, eu peguei no site da empresa. Você vê que eles mesmos colocaram aqui, ó, volume de 1 ml corresponde a 100 unidades, tá? Então, lá no site você consegue essa informação. Eles mesmos falam que corresponde a 100 unidades. Por quê? Porque a caneta trabalha por unidades. Cada risquinho que a gente tem corresponde a 1 unidade de medicamento, que quer dizer 0,01 ml de medicamento. Então, todas as canetas trabalham no mesmo sistema de unidades. Cada unidade corresponde a 0,1 ml. Você pode confirmar lá no site. E é a única caneta no Brasil que tem uma seringa que comporta 1 ml de medicamento, que eu tenho conhecimento, tá, gente? Quando foi lá em agosto, começaram a surgir caneta em tudo que era lugar, aí as empresas saíram lançando, né? E aí a gente tem um outro dispositivo bem bacana e a gente vai começar a falar dele já já. Primeiro a gente vai acabar com os dispositivos de uma apreensão. Agora a gente vai para Mesodoctor, tá? Que é uma excelente caneta, muita gente conhece, tem gente que gosta, tem gente que não. E por que ela é muito famosa no mercado da estética hoje? Porque ela é uma caneta que ela comporta 2 seringas. Isso quer dizer que, bom, cara, eu comprei caneta seringa de 0,5, de 0,3 ml, de 30 unidades ou de 50 unidades, e não importa. Se uma faltar, eu tenho a outra. E tanto uma quanto a outra dá para fazer facial e fazer corporal. Porque a seringa não determina o plano de aplicação. Não determina se eu vou fazer em derme ou hipoderme. Isso aqui é apenas um suporte de abastecimento de medicamento. O que vai determinar se eu vou entregar na epiderme, na derme ou na hipoderme é o mecanismo da caneta, se a caneta vai ter pressão para isso, no caso essa caneta só tem uma pressão, ou a quantidade de medicamentos por ponto aplicado. Isso quer dizer o quê? Que quanto menos medicamento, quanto menor a quantidade de unidades eu for fazer por disparo, mais superficial eu vou estar. Quer dizer que se eu entrego uma unidade de fármaco, provavelmente eu não vou ultrapassar a epiderme, a não ser que eu tenha uma espessura muito fina de epiderme. Se eu entrego 2 unidades, eu vou estar ali em derme superficial? Pode ser que não, pode ser que eu fique em epiderme ainda, dependendo dessa espessura. Se eu aplico 3 unidades, certamente eu vou estar em derme. Se eu aplico 4, eu vou estar indo para a derme mais profunda. Se eu aplico 5, eu vou estar chegando quase na hipoderme. Por isso que eu sempre falo, quando a gente vai trabalhar tecido adiposo, a gente aumenta o número de unidades se o nosso dispositivo é somente de uma pressão.
Porque como ele é de uma pressão, eu não tenho como garantir que 2 unidades vai estar em tecido adiposo. Não vai ter como chegar lá, porque o dispositivo é limitado. O que pode me garantir uma entrega mais eficiente em um plano mais profundo é eu aumentar a quantidade de medicamento. Então, eu coloco mais medicamento e aí eu vou ter uma entrega em um plano mais profundo. Então, eu entendi, Monique. Por isso que todo mundo fala que a seringa de 0,5 é para corporal e a seringa de 0,3 é para facial. Bem, por quê? Porque no corporal, normalmente a gente trabalha em tecido adiposo, quando a gente vai trabalhar gordura localizada. Com isso, cada disparo que a gente dá, a gente começa a partir de 5 unidades. Então, eu vou dar 10 disparos de 5 unidades, acabei com essa aqui. Se eu for colocar 5 unidades na de 0,3, eu só vou ter 6 disparos por recarga. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que recarregar a minha seringa mais vezes. E é por isso que a gente, quando vai atuar no corporal, a gente costuma eleger a seringa de 0,5, uma vez que ela vai nos permitir o maior número de disparos, tá? Porque no corporal, a gente usa muito medicamento. Monique, você atua com ela no facial também? Também. Eu gosto tanto dela pro facial quanto da outra. Pro labial é que eu prefiro a de 0,3. Agora, essa aqui para Skin Booster também é tranquilo. Por quê? Porque se eu for colocar pontos de 3 unidades, 2 unidades, eu vou ter muito mais disparos do que a de 0,3, tá? Mas isso não muda absurdamente os meus atendimentos. Se eu for falar de preferência, eu sempre prefiro trabalhar com a minha needle free pen de uma pressão, né? Tanto para face quanto para corpo. Mas dependendo da abordagem que eu vou fazer e da prega do paciente, da gordura, eu vou utilizar o meu dispositivo de 3 pressões. E aí vocês vão entender já já o porquê. Então, quer dizer, Monique, que se o meu dispositivo tiver uma pressão apenas, como por exemplo da Mesodoctor, então eu posso utilizar ele para fazer tanto tratamento dérmico como o tratamento hipodérmico? Sim, você pode. Você pode tanto fazer um Skin Booster e tratamento para gordura localizada, um Skin Booster e tratamento para estria ou para flacidez, ele vai ser tão eficiente quanto o outro. Bom, ele vai te entregar fármaco em plano dérmico e mais próximo da hipoderme, se não, dependendo do tamanho da prega, também na hipoderme, tá? E quando a gente faz uma atuação sem ter a certeza que entregou em tecido adiposo, o que a gente faz? A gente sabe que a gente vai ter a ação dos nossos receptores, tá? E a termogênese também vai auxiliar na redução da gordura daquela região. Então, a gente vai ter efetividade em nosso atendimento. Então, sim, a Mesodoctor é um dispositivo que vai nos auxiliar e vai nos ajudar com nossos atendimentos, tanto para o trato de face quanto para o trato de corpo, ok? Bom, então por que eu tenho, por exemplo, um dispositivo de 2 pressões? Como o da Cosmobuilt. Porque a Cosmobuilt já desenvolveu 2 planos distintos de aplicação. Eles desenvolveram um plano dérmico e um plano hipodérmico. Nem sempre você vai alcançar a hipoderme com esse dispositivo, tá? Porque a pressão dele, número 2, ele não é tão forte quanto a de 3 pressões, mas ele tem sim uma pressão diferenciada. Então, dependendo da prega do paciente, você já vai entregar hipoderme. A diferença é que, por exemplo, se você coloca 2 unidades ou 3 unidades na caneta de 2 ou de 3 pressões e coloca na máxima, né, na maior angulação, você vai entregar esse fármaco mínico em plano profundo, que não acontece com o dispositivo de uma pressão. O dispositivo de uma pressão, você colocou pouco fármaco, você vai ficar em nível superficial. Você colocou muito fármaco, você vai para plano profundo. O dispositivo com uma pressão mais elevada, você pode colocar pouco fármaco, se a pressão for elevada, ele vai para um plano mais profundo. Desse modo, acaba se tornando mais efetivo quando você quer fazer entrega a nível de subcutâneo, ok? Mas não quer dizer que se você não tiver um dispositivo com 2 pressões ou com 3 pressões, que você não pode atuar no corporal. Essa diferença tem na hora de você ter experiência e expertise do que você aprendeu. Se você souber a diferença que eu acabei de falar para você, que a entrega de mais fármaco, entrega em plano mais profundo, perfeito. Tanto um quanto o outro dispositivo vai te auxiliar bem. Café é vida. Eu gosto, e é bom para celulite. Eu gosto muito desse dispositivo também da Cosmobuilt. Quem tem ele e o da Samana é o mesmo dispositivo, só muda a coloração. Também é um dispositivo bacana para se trabalhar, ok? A pressurização dele é por alavanca, tá? O disparo dele, ó,
é bem bacaninha. Eu não gosto muito dele meio inclinadinho, essa parte aqui às vezes me dá um saco, principalmente com a luva, enfim. Mas é um dispositivo bacana. Ele tem um diferencial dos dispositivos do mercado, porque cada unidade que você vai eleger, ó, ele tem uma travinha. Aí você consegue, sem olhar, saber quantas unidades você está colocando. Então ele é bem bacana nesse sentido, tá? Igual a Mesodoctor, tudo que eu falei da Mesodoctor que você já captou, que ela pode fazer facial quanto corporal, a gente também tem a da Smart. A Smart Press, ela faz a mesma coisa que a Mesodoctor, tá? Só muda de fato a cor. Eles têm a mesma entrega, a mesma pressão. Um usa a 0.3 e a 0.5, tanto a seringa da Mesodoctor da Smart e vice-versa. Então é a mesma coisa, só vai mudar o fabricante. E isso muda em quê? O preço. Né? Mas eles aplicam o mesmo preço no mercado. É um dispositivo que custa em média no mercado R$ 2.990 a R$ 3.490. Desse preço também, dessa variante que tem no mercado, eles também têm uma vida útil muito semelhante, né? Que são a 10 mil disparos. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se você usa muito, está tendo muito atendimento, está ganhando muito dinheiro com a caneta pressurizada, possivelmente seu dispositivo vai durar menos, tá? Vai durar 3 meses, 4, 5, 6, 1 ano, tudo depende de quanto você usa. Monique, fiz 10 mil reais de atendimento hoje aqui na clínica. Eu vi 20 skin booster, eu não tô respirando, não parei pra comer. Beleza, você fez 10 mil reais, já se prepara. Que se você ficar fazendo 10 mil reais aí, 2, 3 dias na semana, faturando 100 pau por mês, que é possível, tá? Você simplesmente vai ter uma vida útil reduzida do seu dispositivo, porque ele tem vida útil. Isso não é só para esses dispositivos não, tá? Muitos outros dispositivos têm esse mesmo sistema. Bom, pulando todo esse mecanismo aí, a gente tem a Smart lançando o dispositivo Smart Press XS, que é o mesmo da Needle Free Pen 3 pressões e é o mesmo de uma outra marca também que eu vou passar para vocês. Qual é a diferença do dispositivo do Smart Press XS, da Needle Free Pen, que não vai vir mais nessa cor, só veio para mim e para a Má para a gente poder fazer a aprovação, das outras do mercado? A nossa caneta de 3 pressões, ela tem um diferencial em marcar unidade por unidade. Como assim? Para trabalhar facial, ela marca unidade por unidade, tá vendo? A nossa veio assim. Então, cada unidade que você for trabalhar, você pode selecionar pontual. Já a Smart, a deles, eles trabalham de 5 a 5 unidades. Então, você não consegue selecionar menos unidades no dispositivo. Eles têm isso aqui, ó. Trabalham nesse formato, tá vendo? Então, para você trabalhar a entrega, por exemplo, de Skin Booster, entregando 2 unidades por ponto de aplicação, é difícil, porque aqui ele só tem de 5 em 5. Então, dificulta um pouco mais para você fazer facial com o dispositivo da Smart Press. Por isso que eles lançaram um que tinha unidade por unidade de uma pressão e o de 3 pressões de 5 em 5 unidades. É impossível? Não. Você pode usar o meio termo. Você pode chegar aqui, ao invés de utilizar um espaço entre uma risca e outra, que corresponde a 5 unidades, e tentar colocar no meio. Você não vai ter muita precisão, mas quebra um galho para quem tem esse e quer fazer também facial. A pergunta que eu recebi, Monique, a seringa de 0.5 quebra muito na minha mão, a minha seringa. Essa seringa ela tem muito menos qualidade que a de 0.3, por exemplo. O que você acha disso? Bom, eu acho que isso não tem nada a ver. Não é a seringa que tem menos qualidade. O que acontece é que se você utiliza a caneta de 3 pressões sempre na pressão mais forte, com a seringa de 0.5, o impacto que é dado no êmbolo é maior. Assim, o comprometimento do mecanismo vai ser menor. Por isso que ela tem uma vida útil reduzida. Você não consegue dar tantos disparos. Por exemplo, eu já usei essa caneta de 3 pressões, dando disparo de 2 em 2 unidades no médio, no 1,5 para o 2, e o meu cartucho deu mais de 50 disparos no corporal para flacidez e para estrias e acabou. Ele no final estava impecável, ok? Agora, se você colocar um disparo de 3 pressões, você às vezes não consegue nem puxar um êmbolo com facilidade, porque é muito forte. Então, o que compromete a vida útil do cartucho é a pressão de fato da caneta. E às vezes você não consegue ter uma duração tão prolongada do cartucho de 0.5 unidades durante um atendimento. Mas a qualidade é a mesma. Na verdade, se você tocar nas seringas, nos cartuchos, você vai ver até que a de 0.5 ela é mais firme, né? O acrílico dela é mais encorpado, então até aparenta ter uma qualidade maior. Então a diferença é essa, é uma diferença bem significativa, né? Bom, esse aqui
também pode ser colocado nessa caneta, na Needle Free Pen, na Smart Press e nessa outra marca que eu vou mostrar para vocês no final da apresentação? Não. Mas já existe caneta de 3 pressões com a seringa de 0,3. Por que que nós, eu e minha sócia, elegemos, né, quando a gente foi fechar a parceria lá com o registro, né, da caneta pra gente trazer para os nossos alunos 0,3, a gente escolheu o cartucho, né, e a seringa de 0,5. Cartucho ou seringa, os dois nomes estão certos, tá, gente? Porque a gente sabe que ela ia ser mais utilizada no corporal. Desse formato, seria melhor trazer uma seringa que comportasse mais medicamento. Mas a nossa, ela vai te atender tão bem no labial e tão bem no facial. Por quê? Porque ela seleciona um por um. Ah, Monique, mas dá muito trabalho você descer até lá embaixo para pressurizar a caneta. Quando você vai fazer 3 pressões. Porque a de uma pressão, ela tá aqui em cima, ó. Então eu vou dar um disparo para vocês verem de uma pressão, tá? Ok? Vou fazer outra aplicação de Skin Booster. Pressurizei. Outra aplicação, pressurizei. Então, quando você vai fazer aplicações intradérmicas com um dispositivo de 3 pressões, na pressão número 1, na pressão 1,5, é bem rápido, é bem prático e tão bom quanto a needle de uma pressão. Então, se você atua muito com corporal, mas atua também muito com facial e queria um dispositivo só, o melhor dispositivo do mercado hoje para você, sem dúvida, é a Needle Free Pen de 3 pressões, porque ela é a única que tem 1 a 1 unidade e é a que vai te atender melhor, tá? Vai te trazer mais expectativas. Acabei de dar uma notícia muito bacana para vocês. Bom, dei sim. A notícia ruim é que, em função da pandemia, a gente não tem esse produto pronto entrega. Na realidade, a gente já tá com alguns alunos aguardando, já com compra fechada, que foi uma edição limitada que a gente teve da caneta rosa e da caneta azul. Então, a gente não tem pronto entrega. Então, se você tá na pandemia, bacana, já pode encomendar a tua, reservar para garantir que você vai ter. Se não, eu preciso de uma para ontem, é melhor você tentar escolher um outro dispositivo de fato, porque a nossa caneta aí ficou parada em função da pandemia, tá? Elas estão lindas, estão maravilhosas, vocês vão ver foto, mas ela ficou parada em função da pandemia. Vou mostrar pra vocês a nossa de 3 pressões. Essa é a nossa caneta de 3 pressões, nós temos nela na cor rosa e na cor azul, tá? É uma caneta muito bacana, muito linda. Ela tem entrega 1 a 1 e ela é tão efetiva tanto pro facial quanto pro corporal. A pressurização dela é europeia. É uma pressurização muito fácil, ela comporta meio ml a cada abastecimento, então você tem uma durabilidade prolongada e ela vai ser tão efetiva para você no facial quanto no corporal. A boa notícia é que você já pode fazer a reserva da sua caneta, tá? Você não vai encontrar ela vendo no mercado, só vão conseguir comprar essas canetas comigo ou com a minha sócia, ou meu aluno ou aluno dela, porque a gente trouxe para os nossos alunos de fato. Então tem que estar acompanhando a gente para conseguir fazer a reserva dessa caneta, tá? Você não vai encontrar ela aí no mercado. Isso é a caneta original e a caneta registrada junto ao Anvisa, aquela caneta que você vai ter segurança para poder trabalhar. No mercado negro eu não sei como funciona, tá? E a caneta ela tem um custo muito bacana no mercado, gira em torno de R$ 2.490, né? Que é o preço que a gente conseguiu fazer diferencial para os nossos alunos. Então, é uma caneta que é bem diferenciada, tá? E eu gosto muito dela. Além dessa caneta de 3 pressões, a gente também tem essa caneta dessa marca chamada MF Fine Pen Press, né, pressuríza, enfim. Essa caneta, eu não conheço ela pessoalmente, mas a entrega dela é de 5 em 5 unidades também, e ela também é uma caneta que tem registro não Anvisa, então somos 3. E o preço dela, eu consultei, tá R$ 3.590, mas ela é a mesma coisa que a Needle Free Pen, ela não tem, por enquanto, em função dessa questão da pandemia. E essa outra Skin Pen, como se fosse facial, ela é a mesma coisa que a Needle Free Pen facial, que é a nossa caneta, né? Que a gente escolheu com muito carinho. Essa é a rosa, mas a gente também tem ela na cor azul. Bom, ela tem também uma pressão só. A seringa dela é de 0,3 ml. Ela também realiza múltiplos disparos. A pressurização dela é a mais moderna que tem no mercado, pressurização europeia, ó. Viu? Ó. Eu amo essa caneta. Ela tá comigo desde o iniciozinho aqui. Quando a gente trouxe a técnica para o Brasil, é a que eu uso em todos os meus cursos, é a que eu não abro mão dela, é que os meus alunos falam, ai, dourada é a cor da riqueza, quero para mim, que eu não abro mão, nunca me deu problema, nunca travou, nunca fez nada. Tive muita sorte com essa caneta, acho ela muito bacana e por isso que eu e Mara decidimos registrar então esse modelo da caneta de pressurização europeia, tá? Que é uma das mais modernas do mercado. A mais leve que você vai encontrar vai ser a Pen Care, ela é bem miudinha, gente, a da Pen Care, ó. Mas essa aqui é de uma pressão só. E infelizmente ela de um jato só.
de uma pressão e um jato. A pressão dela é até mais forte, ela já promete fazer entrega a 4 milímetros de profundidade, ou seja, mesmo já a gente sabendo que está em tecido adiposo. Então, em algumas abordagens labial e facial, ela acaba não sendo tão efetiva. Seguindo, vou mostrar para vocês os modelos azul, porque eu botei lá na apresentação o rosa, mas esses são os modelos na cor azul, na Needle Free Pen, né? Que é a minha caneta e da MAC, que a gente trouxe aí nessa parceria para os nossos alunos. Todas as nossas têm a pressurização europeia. Nós temos mais de 25 modelos que a gente poderia trazer, mas a gente tem que trazer aquilo que a gente gosta mais. E a gente também vai ter uma igual a da Mesodoctor, mas no início só quem vai ter vai ser eu e Mar. A gente vai aprovar essa caneta. Aprovando essa caneta, aí a gente pensa em também fornecer para os nossos alunos, tá? Lembrando que os nossos alunos têm essa condição especial e diferenciada no mercado com relação à compra de dispositivo. Finalizando as canetas, que a gente já vai tirar a dúvida toda que vocês possam vir a ter, né? Que a gente já entendeu que a caneta, a profundidade depende da força do mecanismo, mas que com mais quantidade de medicamento eu também consigo fazer entrega num plano mais profundo. Então não importa se sua caneta é de 1 ou de 3, você consegue fazer tanto facial quanto corporal. Só no corporal, se você quer uma caneta de 3 pressões, a Needle, eu acho que ela acaba se destacando com as outras canetas do mercado, porque ela tem uma unidade de entrega. Então, você vai fazer um lábio, você quer entregar 2 unidades para fazer um contorno labial. Então, é importante você ter um dispositivo que consiga fazer essa entrega para você. Se você colocar em uma pressão aqui, ela vai ter a mesma pressão de que todos os dispositivos de uma pressão. Então, ela vai ser tão eficiente quanto. Então, ela vai ser um dispositivo sensacional. As seringas dos dispositivos, né, que nós temos 2 tipos de seringas hoje, com a maior parte dos dispositivos, e 3, pensando nesse novo que saiu da Pencare, né, que tem 1 ml, que é o único de 1 ml, elas são produtos, que devem ser utilizados apenas uma vez, tá, gente? Aqui você vai ver que no meio do dispositivo tem um 2zinho cortado, porque isso aqui é um disposable, descartável, é um consumo que você tem que utilizar no seu paciente. E obrigatoriamente depois do atendimento você precisa descartar, porque ele tem contato com o paciente mesmo que não tenha agulha, ok? Para poder fazer o abastecimento dela, você vai fazer um produto fluido, você tem condições tanto de fazer removendo o êmbolo, como de fazer com o transferidor. Transferidor é isso que está do ladinho aí da seringa. A gente acopla na pontinha da seringa e puxa o produto. Acaba sendo muito prático utilizar o transferidor. Mas o transferidor, mesmo você guardando depois de utilizar, não tendo contato com o paciente, fica às vezes um pouco de produto nele, ele costuma oxidar, enfim, enferruja ali, você até vê que tá ali a pontinha da ponta do transferidor. E isso é chatinho pra caramba, porque aí você acaba não conseguindo usar de novo, ou você vai acabar comprometendo, né, a esterilidade do seu produto, do ambiente todo, e pode levar a um processo inflamatório, infeccioso no seu paciente. Então o transferidor também é descartável, e ele custa o mesmo preço da seringa. É muito custoso, é muito caro você pensar aí que uma seringa hoje a mais barata no mercado com a Anvisa custa de 15 a 16 reais. Inclusive a gente tem esse preço aí, e pagar 15 reais numa seringa mais 15 reais no transferidor, você já aumentou o preço dos seus atendimentos para 30 reais só de consumo. Então tem que sempre analisar o que vale a pena. É claro que se você vai fazer vários atendimentos num dia, você pode utilizar o mesmo transferidor, principalmente se for lipo de papada day, né? 200 reais lipo de papada, super oferta, super promoção, vai entupir sua agenda com esse preço, né? Aí você vai usar lá um lipo redutor da Meso, vai deixar lá o transferidor conectado, tá, em cima, e só vai puxando o produto pro chão. Aí você consegue utilizar em mais de 10 pacientes. Nesse formato você consegue economizar, obviamente. A diferença do transferidor do de 0.3 para esse de 0.5 que vocês estão vendo, que é o que transfere medicamento, é que ele não tem essa ponta, né, de ácido, enfim, depende do material, né, tem vários materiais, de alumínio, enfim, você tem ela toda em plástico, e aí você consegue puxar o produto, e esse transferidor aí, há quem diga que pode ser esterilizado. Ele tem como registro que é descartável, que tem que ser dispensado. Mas você pode esterilizar esse produto, teoricamente, e aí depois você consegue fazer a utilização dele. Inclusive, a primeira patente recomenda isso. Eu sigo a recomendação, de fato, de que tem que ser descartável, porque é a orientação da vigilância sanitária, tá? Mas aí, como ele não tem tanta facilidade da oxidação, você não tem como comprometer tanto o transferidor. Mas já existe também, inclusive a gente já vai trazer, Maio também, é isso aqui, ó. Esse transferidor que vocês estão vendo, eu não consigo aumentar, eu só consigo me aumentar. Esse transferidor que vocês estão vendo, ele não
trabalha com agulha externa, ele só acopla na seringuinha assim e é bem pequenininho o fluxo de retirada dele. Então ele tende a ter uma vida útil também um pouquinho maior. Aí a gente consegue também ter uma economia considerável com relação aos procedimentos. Bom, o resumo da ópera, gente, eu tô ficando incrível. Eu tô numa prática que só, falem aí vocês que estão aqui acompanhando eu. Eu tô conseguindo fazer o quê? Bom, eu tô conseguindo fazer uma live, explicar todo o meu material, todo o meu conteúdo, todas as minhas apresentações em menos de meia hora, porque eu comecei às 20h10. Em 30 minutos eu falei pra vocês sobre transferidor, sobre seringa, sobre quantidade de produto, sobre qual faz entrega em plano superficial, em plano mais profundo e acabar para tirar dúvidas de vocês. Desse jeito tá não, hein? Vamos lá então? Abrir aqui, vou começar a responder e vou abrir para todos vocês falarem comigo. Aqui, a pergunta foi, essa caneta tem Anvisa? Eu não sei qual foi a caneta que você perguntou, mas todas as canetas que eu apresentei aqui hoje têm Anvisa. O que vocês veem canetas similares a essa no mercado, eu recebo muitos anúncios aqui, inclusive no Instagram, oferecendo canetas, por exemplo, como a Needle, sem Anvisa por R$ 1.500, gente, na boa. Aluno compra ela com Anvisa por R$2.000, né? Enfim, e seguidores compram por 2.500, pessoas que acompanham a gente, que estão venda externa. Não vale a pena, eu acho que é uma economia que não vale a pena para o risco. Já vi também canetas igualzinhas na Mesodoto, sendo vendida por R$1.750, R$1.600, sem Anvisa. Eu acho que não vale a pena o risco. Acho que vale a pena você investir um pouco mais em um produto que tenha registro da Anvisa. A gente está falando de entrega de fármaco intradérmico, tá? Eu nunca tive problema com a Anvisa, eu vou arriscar. Bom, é uma opção de vocês. Eu nunca vou fazer a recomendação para que vocês atuem com nada que não tenha registro na Anvisa, tá, gente? Infelizmente, a gente sabe que não independe da qualidade do dispositivo, porque todos eles vêm do mesmo lugar, né? As fábricas são muito similares. É claro que a gente tem várias, vai ter várias qualidades, mas a gente sabe que todos são importados. Não tem, acho que só a Cosmo que tem fabricação no Brasil. Eu nem sei se todo o mecanismo dela é fabricado aqui. Os demais todos são importados de fora, tá? E são fabricados a sua maior parte na China, exceto pela Comfort, que tem sua fabricação, na teoria, na Coreia do Sul, ok? Quem mora fora, né? Os alunos que a gente tem no Japão e que a gente tem na Coreia, que a gente tem na Espanha e que a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem aluno agora na França, é mais fácil você comprar de fato, de acordo, que não tem registro da Anvisa, aí porque é muito mais barato, o custo é muito menor. A taxa de importação e a taxa da Anvisa tornam o dispositivo muito mais caro. Por exemplo, eu falei pra Mônica tá aqui, né, que é minha aluna de Orlando. Eu falei, cara, você vai trabalhar tanto com face quanto com corpo? Aí ela tá vendo lá, enfim. Falei, se você for trabalhar com os dois, tenha um pra um e um pra outro. A mesma coisa eu falei com o Diego no Japão. E o Diego até já comprou a dele de 3 pressões. Ele vai trabalhar com o dispositivo de uma pressão pra facial e o de 3 pressões pra corporal. Ele nem comprou de unidade por unidade. Agora, aqui no Brasil, a gente já fez de unidade por unidade porque o preço chega muito mais caro. E aí seria bom você economizar tendo um único dispositivo que vai te entregar tanto em hipodérmico quanto em plano dérmico. Mônica, eu trabalho mais fácil. Mas uma hora ou outra vem uma paciente querendo fazer aplicação em gordura localizada. E aí, o que eu faço? Compra um de uma pressão, tá? E aí você vai fazer o quê? Quando você tiver que fazer entrega em tecido adiposo, você vai aumentar a unidade de medicamento. Se você for meu aluno, você vai saber bem, porque no curso de corporal eu detalhei exatamente como você vai fazer, não só de terapias combinadas, quando você vai colocar mais medicamento, quando você vai colocar menos medicamento, quando você vai colocar uma terapia antes, o que você pode usar, qual mecanismo você pode utilizar, quando você vai fazer carbox, quando você vai fazer radiofrequência, quando você vai fazer lipocavitação, o que vai te ajudar em cada coisa. Eu deixei isso muito detalhado, então você não vai ter dúvida de como você vai trabalhar com esse tipo de abordagem, tá? Porque, por exemplo, se você vai utilizar um dispositivo de uma pressão e entregar 2 unidades para tecido adiposo, você não vai ter eficiência nos seus resultados, tá? Infelizmente, você não vai ter. Você não vai estar entregando em um plano profundo, então você não vai ter tanta eficiência. Outra coisa, uma observação importante. Os dispositivos de uma pressão, eles costumam ter limite da quantidade de entrega de fármaco. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles conseguem entregar no máximo 10 unidades, 0,1 ml. Então, se você quiser entregar 20 unidades por vez, você não consegue. O dispositivo dispensa produto. Pô, Monique, quanto que eu vou entregar? 10 unidades por vez. Quando você for fazer o meu protocolo de hidrolipoclasia sem agulha. Quando você for fazer o protocolo de hidrolipoclasia sem agulha, que você for entregar, 200 ml, 300 ml, né? Enfim, 100 ml, dependendo da região que você vai fazer de soro fisiológico, você vai querer um mecanismo que te entregue mais produtos de uma só vez, tá? Observação.
Se o teu paciente tem muita tendência queloide ou se tem tendência muito a hiperpigmentar, é um paciente que já tem um histórico desse, aí eu não recomendo a caneta de 3 pressões na terceira pressão. Entenda, não é o dispositivo, é a pressão do dispositivo, porque tende a deixar uma lesão maior, tá? Na realidade, eu dificilmente uso a terceira pressão dele. Até para o corporal eu uso a 2,5, né? Eu fico no meio termo. Porque a terceira pressão, ela entrega com mais força. Então, ela causa uma lesão maior. Você pode ver depois como fica e a experiência que a gente tem em clínica. Então, eu prefiro, mesmo com o dispositivo de 3 pressões, utilizar a 2,5, que ainda assim é bem mais forte do que a de 1 pressão, tá? Então, é uma preferência pessoal e fica a dica aí para você, inclusive, que tem a caneta. Ah, eu vou pegar essas 3 pressões assim. Então, qual a mais indicada para o facial? Todas as de 1 pressão, óbvio, né? Que aí você tem a pressurização ali, não precisa ter dificuldade. E eu gosto dessa aqui. A minha é a dourada, mas é essa mesma que você tá vendo na tela. É a Needle Free Pen. É a caneta que tem 1 pressão, uma unidade, pressurização europeia. É o modelo mais bacana que tem no mercado. A desvantagem é essa. Vocês, para terem acesso agora, somente comigo, com a Má, porque ela não fica venda para público fora, mas ela também tem o melhor preço do mercado, é a caneta com design excelente, mas tem essa questão da quarentena. Você encontra todos os modelos que eu apresentei aqui. Todos, sem exceção, você consegue encontrar nos Estados Unidos. Monique, não tô encontrando, não tem problema. Me chama depois no direct que eu te mando até o link para que você possa encontrar. E você consegue comprar também e mandar para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não tem problema de receber, né? Até a Mônica, eu mandei peeling para ela comprar, mandei equipamento de ultrassom microfocado. Nos Estados Unidos tem tudo. Se eu morar nos Estados Unidos, acho que eu ia viver no mundo da tecnologia. Então você consegue encontrar todas elas. Além dessas, você consegue encontrar ainda dispositivos que ainda vão ser lançados aqui no Brasil, né? Que chegam um pouquinho depois. Todas as canetas de 1 pressão, todas. O que vai determinar o plano de aplicação com o dispositivo de 1 pressão que é limitado é a quantidade de medicamentos por disparo, tá? Cara, Monique, vou fazer muito corporal. Você vai ficar muito feliz com o nosso curso, sendo minha aluna, e aí você vai entender que você consegue, com o mecanismo que você tiver, utilizar tanto um quanto o outro. Se você for trabalhar, lembre-se, quando eu falo corporal, eu falo gordura localizada. Se você for trabalhar estria, né, flacidez, hipercromia corporal, né, mancha corporal, você vai atuar com a de 1 pressão normalmente, sem se preocupar com a quantidade de fármaco, somente quando a gente fala de gordura localizada. Lembrando que as abordagens para o corpo são gordura localizada, celulite, flacidez, estria e manchas. Então a gente tem uma gama de coisas que a gente vai fazer, e somente uma delas a gente precisa fazer uma entrega. Ah, não, celulite, 2. A gente precisa fazer entrega em tecido mais profundo. As demais a gente faz em plano mais superficial, tá? Como funciona a de 1 pressão e a de 3 pressões? Aqui a gente tem na caneta 3 risquinhos. Cada risquinho corresponde, tá vendo? 4. Cada risquinho corresponde a 1 pressão. Aqui 1 é praticamente nenhuma. 1, 2 ou 3 pressões. E aqui você seleciona qual que você vai colocar. A pressão é, ó, a força que a caneta tem a nível de profundidade para entregar fármaco. Vai usar e se você tiver dúvida, pode me chamar e a gente agenda uma mentoria. Hoje a gente teve 2 mentorias. Quantos disparos faz a caneta? Então, tem canetas de 6 mil disparos e tem caneta de 10 mil disparos no máximo. Então, tem dispositivos no mercado que depois, quando ele vai chegando perto dos 10 mil disparos, esse dispositivo perde a sua vida útil. O importante para você que tem um dispositivo nacional de custo caro é que você mande esse dispositivo, tá? Para calibragem, para manutenção, pelo menos com 4 a 6 meses de uso, para garantir que esse dispositivo vá chegar até os seus 10 mil disparos de boa. Se você não calibrar, pode ser que ele endureça, que você não consiga pressurizar, e aí você tenha um pouquinho de dificuldade aí com relação ao seu dispositivo. Então é importante a manutenção também, mas todos eles têm vida útil independente do fabricante, tá? A caneta mais barata hoje que vocês vão ver com a Anvisa é a Needle Free Pen. Para quem é aluno meu da MAC, paga R$ 1.990, tabelado, ou R$ 2.490 de 3 pressões. A dos demais fabricantes, vocês vão achar desde R$ 2.990 a R$ 5.990, que foi o preço que eu passei para alguma de vocês.
Então tem diversos valores aí no mercado. O volume para entrega de medicamento, todas as canetas costumam estar no mesmo lugar. Eu vou mostrar na Mesodoctor porque tá em branco e a caneta é preta, então é mais fácil. Então tá aqui, ó. Aqui é que mostra o volume que vai utilizar. Cada risquinho desse aqui na caneta, tá vendo? Tem vários risquinhos. Cada risquinho da caneta corresponde a uma unidade de fármaco, que quer dizer que é 0,01 ml de medicamento. Cada risquinho corresponde a uma unidade de medicamento.